Fala, Fogão! Considerando os próximos adversários que o Botafogo vai enfrentar pelo Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro, Flamengo e Internacional, surge um ponto aqui que é extremamente preocupante a respeito do desempenho do Botafogo em 2018 e 2019, enfrentando os principais times do país. E eu incluo nessa lista, tá, nessa relação de principais times, o Atlético Paranaense. Hoje, para mim, não tem como o Atlético Paranaense não tá nesse bolo aqui, nessa lista de principais times do Brasil, tá? Você pode discordar da minha opinião, não tem problema. Se você for contra a minha opinião, pode comentar, explica aí seus motivos para você não considerar o Atlético Paranaense nessa lista dos principais times do Brasil, tá? Mas eu considero, por tudo que eles têm feito, pelas conquistas recentes, acho sim que eles deram um salto aí de qualidade que precisa ser reconhecido, tá? Vou considerar aqui também o Cruzeiro, que hoje está na Série B, mas 2018 e 2019, logicamente, não estava, certo? Então vamos lá. Foram 50 jogos, tá? Estatisticamente falando, foram 50 jogos contra os principais times do Brasil. Dessas 50 partidas, sendo 48 pelo Brasileiro e 2 pela Sul-Americana contra o Atlético Mineiro, o Botafogo conseguiu a proeza de vencer apenas 12 jogos. 12 vitórias em 50 partidas disputadas contra os principais times do Brasil, em 2018 e 2019. Dessas 12 vitórias, a gente venceu 5 vezes adversários locais, Vasco, Fluminense e Flamengo. Foram 2 vitórias contra o Vasco, 2 contra o Fluminense e 1 contra o Flamengo. Isso significa dizer que em 2018 e 2019, o Botafogo venceu apenas 7 vezes times que são de fora do Rio de Janeiro, dentro dessa lista dos principais times do Brasil. Isso é um completo absurdo, que mostra como a crise financeira, que se agravou ainda mais em 2018 e 2019, afetou, destruiu, eu diria, a nossa capacidade de competir. Em 2017, como é que a gente conseguiu competir com essa galera? Foi partindo para dentro dos times? Foi pressionando lá em cima? Não, não foi. O Botafogo jogou aqui, ó, recuado, trancado na defesa e saindo no contra-ataque. Só assim para a gente conseguir enfrentar esses times que têm um poderio financeiro muito superior ao do Botafogo. O Botafogo, infelizmente, virou um poço sem fundo, onde a gente não consegue sair das dívidas, né, desse peso do passado que afeta a nossa capacidade de competir no presente e no futuro se nada mudar. Por isso que a SA é tão importante, por isso que o torcedor que tem esperança na SA, ele deseja que isso saia do papel. Porque sem a gente ter uma revolução fora do campo, a gente não vai conseguir ser competitivo dentro dele. Tudo bem que em 2020, se a gente pegar, né, o nosso elenco, o nosso time, ele é bem superior ao que a gente tinha em 2018 e 2019. E é até surpreendente, porque é um time mais barato do que era em 2019, por exemplo. A gente conseguiu fazer um time melhor, com menos recursos sendo gastos ali com folha salarial. Mas ainda assim o Botafogo atrasa a folha salarial. Esse é o principal ponto. A gente perdeu a competitividade porque, financeiramente falando, o Botafogo não consegue atrair um elenco recheado de bons jogadores. Como que você pode almejar ser campeão de um torneio nacional, seja a Copa do Brasil, seja o Campeonato Brasileiro, se você sequer consegue vencer uma partida? Pô, você venceu 7 jogos contra times de fora do Rio. E eu destaco essa questão de fora do Rio, porque uma coisa é clássico. Ah, você vai jogar contra o Vasco, vai jogar contra o Fluminense, vai jogar contra o Flamengo. Tudo bem que o Flamengo hoje deu uma descolada, né, em relação aos seus rivais locais, a gente tem que reconhecer isso. Comparando Vasco, Fluminense e Botafogo com o Flamengo, tem uma distância hoje pela questão financeira também. Eles montaram um time muito forte, né? Fizeram em 2019, assim, dos sonhos de qualquer torcedor. A gente tem que reconhecer isso, acho muito importante. Não porque é o nosso rival que eu tenho que simplesmente falar que foi uma merda, não, nada disso. Tem que reconhecer sim que fizeram um ano espetacular, montaram um time espetacular e conseguiram ganhar por conta disso. A parte financeira pesou. Eles não conseguiriam montar esse time se não tivesse isso aqui. Só que eles começaram a ter a grana, não foi só por conta de a Globo dá dinheiro, não. Vamos parar com esse discurso que é só a Globo. Os caras fizeram um trabalho de gestão, que é o que o Botafogo quer fazer com a SA. A gente quer essa transformação justamente porque a gente sabe, como torcedor, que a parte da gestão pode fazer a diferença no futuro do Botafogo, para que a gente possa voltar a ser competitivo. Você não tem a menor condição de pensar em ganhar o Campeonato Brasileiro se você não consegue vencer em 50 jogos, metade que seja, tá? Metade. Ah, vou enfrentar 50 jogos, são 25 jogos em casa, 25 jogos fora. Então vamos botar que você venceu todas em casa e perdeu todas fora. Vamos botar, tá? Só um exemplo. Mas pelo menos uma estatística dessa maneira. Quando você começa a ter uma estatística de que 50 jogos você venceu só 12,
e que dessas 12, 5 foram contra rivais locais que você enfrenta no estadual toda hora, não dá. Eu fico sem palavras, entendeu? Não tem condição. O Botafogo precisa resgatar essa competitividade. Nessa sequência agora que a gente vai ter contra Atlético Mineiro, Flamengo e Internacional, isso vai mostrar muito bem qual é o estágio do time do Botafogo nesse momento. As 2 partidas que a gente fez como visitante, enfrentamos times que, quando muito, vão ficar no meio da tabela, tá? Red Bull Bragantino e Fortaleza. Poderíamos ter voltado com 4 pontos dessas 2 partidas fora de casa, mas a gente deu mole contra o Fortaleza. Só que ao mesmo tempo tem que levantar as mãos pro céu pro pontinho que a gente ganhou contra o Red Bull Bragantino. Agora nessas 3 partidas contra Atlético, Flamengo e Internacional, esses vão ser os reais testes para esse time. O Botafogo que não vence desde aquela partida contra a Cabo Friense, que não é parâmetro para nada, tá? O Botafogo precisa voltar ao caminho das vitórias. E precisa continuar o seu processo de evolução, para que a gente possa ver o time do Botafogo cada vez mais competitivo, podendo bater de frente novamente. Esse ano a gente tem um time muito melhor do que era 2018, 2019, não tem como negar isso, mas a gente tem que ver no campo se o time vai bater de frente com os principais times do Brasil. Somente assim a gente consegue pensar em ganhar uma Copa do Brasil e pensar em classificação para Libertadores via Campeonato Brasileiro. Essa é a realidade. Estatística não entra em campo, mas mostra muito bem qual é o momento atual do Botafogo. Um momento que nenhum torcedor quer ver, mas que é a realidade. Essa realidade tem que mudar. E nesse ano de 2020, eu espero que esse time do Botafogo que foi montado, tá? Tem qualidade, tem opções ali bem interessantes, possa voltar a fazer frente. Pra gente poder voltar a sonhar em ganhar coisas importantes. Não tem condição de um time como o Botafogo, com a história que a gente tem, em 50 jogos vencer meras 12 partidas, sendo 7 contra times de fora do Rio. Isso aí realmente não tem condição. E você, Fogão, concorda comigo que a gente precisa virar esse jogo? O time do Botafogo, o Botafogo enquanto instituição, precisa fazer uma revolução para que a gente possa voltar a brigar por competições, por conquistas, aquilo que o torcedor do Botafogo tanto quer? Deixe o seu comentário aqui embaixo, porque a sua opinião, a sua participação é muito bem-vinda. Se gostou desse vídeo, então dá o seu like e compartilha nos seus grupos do Botafogo no WhatsApp. E se não for inscrito ainda, se inscreve ativando o sininho para poder receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.